Bom, galera, agora a gente está com o diagrama de fases da água. Lembrando que cada substância ela vai ter o seu diagrama e a gente já vai dar uma olhadinha aí no diagrama de fases do CO2. Se liga só, observe que nesse diagrama o que a gente vai ter? 3 regiões. Essa região aqui representa o estado sólido, essa daqui o líquido e essa daqui de baixo aqui seria o de vapor. E observe que aqui a gente tem um ponto T. O que vai ser esse ponto T? Já a gente vai falar. Mas a gente precisa que você fique ligado que a gente vai ter 3 fronteiras que vão dividir esses estados físicos. Então a fronteira de A a T, de B a T e C a T. Então o que seriam essas 3 fronteiras? Então eu gostaria que você pensasse que eu vou ter um ponto aqui no diagrama que corresponde à região do estado líquido, ou seja, aqui nesse ponto, né, que é nessa temperatura e nessa pressão, eu vou ter a água no estado líquido. Porém, se eu aumentar a temperatura, automaticamente eu vou estar mudando de quê? De estado físico. Então, esse ponto aqui que eu estou colocando aqui para vocês seria ao que corresponde à vaporização. Então, essa região aqui é justamente o que vai separar o quê? O estado líquido do vapor. Então, aqui eu teria a vaporização e se eu tiver um ponto aqui que corresponde ao vapor e eu reduzo a temperatura, eu teria o quê? A condensação, tá? Então, nessa fronteira aqui é quando ocorre a vaporização e a condensação, tá? Ou seja, as mudanças de estado físico da água. Agora, eu posso pensar, né, nessa região B e T, né, nessa fronteira, o que eu teria? Se eu tenho um ponto aqui no diagrama que corresponde à região do estado líquido e eu reduzo a temperatura, o que vai acontecer? Olha lá, eu só estou reduzindo a temperatura, tá, gente? A pressão permanece a mesma. Então, desse ponto para cá, eu teria a água passando do estado líquido para sólido. Ou seja, eu teria a solidificação. E se eu tenho um ponto aqui que corresponde ao estado sólido e eu aumento a temperatura, eu teria o quê? A formação do líquido, eu teria a fusão. Então, esse ponto aqui é solidificação e fusão, tá? Agora, se por acaso eu tenho um ponto aqui, né? Então, para trabalhar essa fronteira C e T, né? Que corresponde a esse pedacinho aqui, o que eu teria? Ó, aqui é o estado sólido, mas se eu aumento a temperatura, eu teria diretamente o quê? A passagem para vapor. Então, isso daqui a gente chama de sublimação. E eu posso fazer também o caminho contrário, que eu teria a... Frodo, fica quietinho. Papai tá gravando. Então aqui eu teria o quê? A sublimação também, né? Ou ressublimação. Então essa fronteira aqui separa o estado sólido do vapor. Então a gente teria aqui a sublimação, tá? Tanto indo para vapor quanto voltando para sólido. Isso daqui só levando em consideração o aspecto temperatura, tá? Mantendo a pressão a mesma. Aquela explicação anterior estaria mais ou menos aqui, ó. Alterei a pressão, aí eu passo de sólido para líquido e de líquido para sólido de novo, sem mexer com temperatura, né? Tendo como base ali aquele experimento do gelo lá e tal. Agora, o que seria o ponto T? Nesse ponto T, que é especificamente para a água, né? Que é na temperatura de 0,098 graus Celsius e na pressão de 4,579 milímetros de mercúrio, especificamente nessa temperatura e nessa pressão, a gente teria o quê? A coexistência dos 3 estados físicos, que é o sólido, líquido e vapor. Então, nessa pressão e nessa temperatura, a gente vai ter os 3 estados físicos coexistindo, tá? Então, isso daqui seria para a água. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que em uma temperatura, né, e uma determinada pressão, né? Então, qualquer ponto nesses aqui do gráfico, seria impossível você ter água o quê? Água líquida. Então, para baixo, né, você não, desse ponto aqui para baixo, seria impossível você ter água líquida. Então, o diagrama ele vai te dar justamente essa informação. Então, assim, esse é um exemplo do diagrama de fases para água.
E o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse gráfico aqui e eu vou te mostrar como que é feito o café solúvel. Então a gente vai usar um processo chamado liofilização e eu vou aplicar aí o conhecimento desse gráfico para que você entenda como é produzido o café solúvel. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar somente esse pedacinho aqui e um pouquinho também aqui desse gráfico, né, esses rabiscados, para que você possa entender melhor como que funciona o processo, tá? Então acompanha aí. Para você preparar o café solúvel, a ideia consiste em, primeiro, você vai preparar o café normalmente. Então você vai ter o café lá, né, os grãos de café torrado e moído, como você faz aí na sua casa, e aí você vai acrescentar a água quente ali, vai preparar o café normalmente, tá? Então essa seria a etapa de número 1. O que a gente vai ter? Essa água automaticamente estaria no estado líquido, que é essa região aqui do gráfico. Então estou colocando um ponto aqui, tá? Que seria essa água está no estado líquido. Então, claro, automaticamente você vai ter o café ali dissolvido, né? Você vai ter o café preparado, né? Toda a cafeína e substâncias ali presentes. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai reduzir a temperatura. Então observem que esse ponto que está aqui, nessa determinada temperatura aqui, que a gente não sabe quanto que é, né? Mas é uma temperatura que estaria no estado líquido, e aí você vai congelar aquela mistura, tá? Então você chegou aqui nesse ponto. Então aquele café que você preparou agora está no estado sólido, né? Então aquela água ali está no estado sólido, e aí você vai submeter tudo aquilo aqui a uma redução drástica de pressão. Então, olha lá, eu tive esse ponto A vindo para esse ponto B, tá? Toma cuidado para não confundir com esse B aqui. Reduzindo a temperatura, eu venho aqui para esse ponto C. E aí, o que aconteceu? Aquela água que estava no estado sólido passou para vapor, ou seja, a água sublimou. E aí o que restou ali naquele preparo é justamente o que você vai coletar e vai colocar num potinho lá de vidro, que é o café solúvel. E esse processo, como eu disse para vocês, é chamado de liofilização. E aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com um exercício envolvendo o quê? O diagrama de fases, para que você consiga aí aplicar os conhecimentos que a gente está trabalhando na aula de hoje. Então eu vou apagar o quadro e enquanto isso você acompanha aí. Então galera, essa questão aqui é da Universidade Federal de São Carlos, tá? Do vestibular deles, e a gente está trabalhando aqui com o diagrama de fases do dióxido de carbono. Anteriormente eu mostrei para vocês no quadro da água, e o que nós temos aqui? Mais uma vez, no eixo X temperatura, o eixo Y a pressão, e aqui nós temos esse diagrama de fases com as três áreas que a gente analisou, sendo essa daqui a área do estado líquido, essa daqui do estado gasoso e aqui do estado sólido, tá? Observe aqui que o A representa o ponto triplo e agora a gente vai analisar as afirmações e aplicar o conhecimento. Então, olha só, na 1, ele diz o seguinte, que a pressão de 73 atm, então a gente sabe que no eixo Y a gente vai trabalhar com referencial aqui, né, nessa região. O dióxido de carbono é líquido na temperatura de 25 graus Celsius. Então vamos ver se realmente ele é líquido. Então aqui na temperatura de 25 graus Celsius, que está mais ou menos aqui, a gente vai cruzar aqui com a pressão de 73 atm. Então olha lá, ó, o ponto que eu vou marcar no diagrama é esse daqui. Tá vendo que correspondeu à região do estado líquido? Então como ele diz que o dióxido de carbono é líquido, então até agora está certo. E ele diz que é sólido na temperatura de menos 60. Então vamos lá, menos 60 está entre menos 70, né, e menos 56,6. Eu venho mais ou menos aqui na região que vai cruzar a temperatura de menos 60 com 73, e eu tenho a região do estado sólido. Então essa afirmação de número 1, a gente acabou de identificar que está correta. Então olha que eu estou empregando só esses conhecimentos de fazer aí a interpretação do gráfico, né? Olha só, 2. Os valores de pressão e temperatura correspondentes à linha ACE representam o equilíbrio entre os estados sólido e vapor. Então, olha só, a linha ACE. Então, a gente vai ter o quê? Ó, a linha ACE. Então, essa linha toda aqui, ele diz que é o equilíbrio entre o estado sólido e vapor. Na real, aqui é entre sólido e líquido. Então, está errado, tá? Antes que alguém me pergunte, Marcelo, vamos supor que eu tenho uma situação que é o ponto C.
O que o ponto C significa? É justamente uma situação onde vai coexistir o estado sólido e líquido, tá? Então poderia estar trabalhando, por exemplo, com a fusão, tá? O que é a fusão? É a transformação de sólido para líquido. E aí, quando você tem a mudança de estado físico, você tem ao mesmo tempo sólido e ao mesmo tempo líquido, né? Então a 2, o que a gente tem aqui? A gente tem algo errado, que aqui não é vapor, aqui seria líquido para estar correto. Então a 2 está cagada. Vamos para 4. Este composto é um gás nas condições ambiente. Galera, gás carbônico, o nome já diz, né? Gás carbônico, a gente sabe que é um gás, né? Na condição ambiente. Enfim, mas aqui no diagrama, de qualquer forma, a gente teria aqui mais ou menos temperatura de 20, 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, seria na região do estado gasoso. Mas, enfim, vamos lá. Na 8, na temperatura de menos 56,6, que é essa daqui, e justamente na pressão de 5,1 atm, olha lá, é o ponto A. O que a gente tem? Tem um ponto triplo, para qual o dióxido de carbono se encontra em equilíbrio nos 3 estados físicos. Está certinho, né? É a mesma aquele ponto T que eu trabalhei no diagrama anteriormente para a água. Então, nessa pressão e nessa temperatura, vai coexistir o estado sólido, líquido e gasoso, tá? Agora, olha só. Então aqui está certo, tá? 8 está certo. Então até agora a gente tem 0,1 mais 0,8. Vamos lá. 16. Ele diz que no ponto C do diagrama estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. Então olha só. No ponto C a gente já tinha abordado que é o sólido e líquido. Então não pode ser, né? Ele diz aqui vapor, então está errado. Estaria certo se fosse aqui líquido, né? Na 32, o gelo seco sublima. Então está errado 16, né? Então olha só. 32. O gelo seco sublima quando mantido a 1 atm, portanto não é possível conservá-lo em freezers comum a menos 18 graus Celsius. Galera, o que é o gelo seco? Nada mais é do que o gás carbônico no estado sólido. E aí ele diz que sublima. Então eu pego o gelo, né, que é o estado sólido, né, que é o gás carbônico no estado sólido, aí na pressão de 1 atm, né, ele vai ter que estar numa temperatura muito baixa. Então se eu colocar na geladeira, que é menos 18, que é mais ou menos aqui, ele vai sublimar, porque ele vai passar desse ponto para esse aqui, né, que é direto do sólido para o gasoso, e ele vai sublimar. Então, gente, não é possível conservar em freezer comum. Então a 32 está certa. Por quê? Porque o gelo seco vai sublimar, mesmo estando no freezer, numa temperatura mais baixa, né? Então ele sairia de sólido direto para o gasoso. Então ele vai sublimar, a gente vai perder. Então a gente teria o quê? Vamos lá. 0,1 mais 8 mais 32. Então o que a gente vai ter? Ah, eu esqueci de colocar aqui o 4 aqui também, tá, gente? Então, só corrigindo aqui, né, mais 0,4. Então, a gente vai ter 32 mais 8, 40, com mais 4, 44, com mais 1, 45, tá? Então, 45 seria aí a somatória dessas proposições. Show de bola?